a gente for analisar hoje, né, o que traz, o que tira, né, a saúde, que traz aí alguma doença, alguma desordem, não veio da natureza, não veio de Deus. Né? Foram coisas que foram criadas, reprogramadas, e que tá tudo bem, a gente também não precisa ser radical e falar que nunca vai comer, né? Porque eu também como, mas não é algo que pode aparecer, né, com tanta frequência na nossa rotina, né? Eu vejo muitas mulheres, a falta que elas têm dessa conexão, dessa intimidade com Deus, o vazio que tem ali dentro dela, ela tenta preencher com doce, com pão, com hambúrguer, com qualquer coisa, né? Mas a gente entende que o que está faltando é outra coisa, né? E aí quando Deus me permite, em algum momento da consulta, aquela pergunta que derruba qualquer uma é: como anda a sua relação com Deus? O posicionamento, ele seleciona, né? Faz uma seleção natural ali, né? Pessoas não ficam mais do teu lado, lugares não me chamam mais, então até hoje ainda acontece isso. E é muito curioso porque tem gente que acha que o meu posicionamento ou a minha conversão veio quando eu tive o câncer, né? Que estamos falando de 3 anos aí atrás. E não, isso já é de muito tempo. Então tem gente que fala isso. Ah, agora ela é crente, fala assim porque ela teve o câncer. Não, eu não precisei. Me fortaleceu muito, mas eu não precisei ir lá no deserto para encontrar Jesus e agora sim, não. Então, o meu posicionamento ele ficou mais forte, mas eu sempre estive ali caminhando e é uma seleção que a gente paga esse preço e eu falo isso todo dia, que eu estou disposta a pagar. Eu amo o chá até mais gelado, mas o relacionamento com Deus não pode ser assim. O relacionamento com Deus não pode estar morno, ele tem que estar quente, muito quente. Então, se está morno por aí, busca, aumenta a sua relação, aumenta a sua intimidade e eu tenho certeza que você só tem a ganhar com isso. Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Marcas com Alma e hoje com uma convidada muito especial. Ela é especialista em nutrição e saúde da mulher e você vai entender aqui que ela carrega um dom, que é muito além de nutrir o corpo. Eu estou falando da doutora Olivia Fernandes. Muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra ter você aqui, Olivia. Muito obrigada por aceitar o convite. Estou com grandes expectativas no que o senhor vai fazer. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Conta para o pessoal, quem é a doutora Olivia Fernandes? Bom, Olivia é filha de Deus, em primeiro lugar, né? Sempre a gente nunca pode deixar isso para nenhum outro ranking aí. Sou nutricionista e biomédica, sou mãe da Valentina, trabalho aí a nutrição com muito, muito, muito amor. Eu falo que não fui eu que escolhi a nutrição, Deus é que me escolheu. Né? E é até engraçado, porque quando eu falo, ninguém acredita que quando eu fui colocar no vestibular, que eu fui marcar, na minha época era tudo no papelzinho ainda, né? E mandei no correio para fazer a inscrição para o vestibular, eu estava colocando odonto, né? Na época minha família insistiu para eu fazer, e aí eu fiz e passei. Quando eu fui ver, eu marquei errado, eu tinha posto nutrição. Uau! Acho que eu nunca te contei isso. Não. E aí, então, foi assim que eu caí na nutrição. Então foi um chamado. Foi. É nítido quanto que a nutrição carrega um chamado. Eu já gostaria de iniciar esse episódio pedindo que você falasse um pouquinho como que você enxergou a nutrição, a estética da saúde da mulher atrelado no seu chamado até espiritual. Por quê? Vou abrir um adendo. O nosso CNPJ, ele tem uma responsabilidade muito grande nas vidas que a gente lida. E tudo que nós fazemos aqui nessa terra, um dia nós vamos prestar contas. Exato. Quando que você entendeu essa profundidade? Porque eu já sei que lá no seu consultório as mulheres não vivem só a parte de dietinha, não. Exatamente. E confesso que não foi logo de cara, né? Quando eu caí na nutrição, eu queria trabalhar a estética, né? Eu queria fazer o alimento chegar na pele, fazer melhorar a pele, o cabelo, então eu fui muito por isso. Até que eu comecei a entender que tinham mulheres que, a princípio, estava tudo bem. Nos exames, na rotina dela, mas ela não manifestava isso na pele. Né? Eu falava, o que está faltando? Aí é que eu fui entender e
trouxe, né, e Deus me trouxe isso muito forte, né, que a nutrição, ela é um mandamento, né? Para mim, ela é um mandamento de Deus, né? A gente se nutrir de coisas boas, de valorizar o que a natureza traz e não o que a indústria só empacota, né? Por quê? Porque foi Deus que fez, né? E porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, você não vai cuidar sem zelo de algo que Ele te emprestou, né? Se você me emprestar agora algo teu, eu vou ter um super zelo com isso, né? Teu celular, não vou deixar cair, né? Eu vou fazer de tudo para que eu preserve isso. Agora pensa, né? Não foi você que me emprestou isso aqui, foi ele, né? Então, foi aí que eu comecei a entender o quanto que Deus, ele já, através da Bíblia, ele já foi mostrando pra gente os alimentos, né? Se a gente for analisar, inclusive, o que Jesus se alimentava, né? As frutas, os peixes, né? Aí tem gente que faz a piadinha pra mim, né? Ah, mas Jesus comia pão, né? Mas o pão de Jesus era bem diferente, né? Sim. Nossa. Então, é a gente entender, né, que o nosso corpo, ele é muito sagrado pra gente não trazer um bom alimento, pra gente não trazer o exercício, né? Então a gente tem que olhar com realmente esse olhar espiritual quando a gente fica, inclusive, com preguiça, né? De ir na academia, né? De, lavar essa salada agora, vamos comer sem salada. Por que preguiça? Né? É algo tão valioso, né? E Deus, ele foi perfeito, porque cada nutriente que tem, seja na fruta, seja na saladinha, nos legumes, compõe, né, dentro de um prato ali. Eu sou aquela que ama um PF, né? Arroz, feijão, uma também. proteína e uma saladinha. E Deus não erra, porque tudo isso foi Ele que criou. Exatamente, né? Exatamente. E se a gente for analisar hoje, né, o que traz, o que tira, né, a saúde, que traz aí alguma doença, alguma desordem, não veio da natureza, não veio de Deus. Né? Foram coisas que foram criadas, reprogramadas, e que tá tudo bem, a gente também não precisa ser radical e falar que nunca vai comer, né? Porque eu também como, mas não é algo que pode aparecer, né, com tanta frequência na nossa rotina, né? E Oli, como você hoje atende boa parte de mulheres, como que você sente esse chamado com essas mulheres? Falando um pouquinho mais profundo. Eu já fui sua paciente, eu sei o que nós vivemos dentro daquele consultório. Mulheres, normal se abrir e chorar, entendeu? É muito além de uma nutrição. É nítido quanto você carrega ali uma unção mesmo, muito mais profunda do que, não leve a mal os nutricionistas, mas prescrever uma dieta, né? Você olha realmente assim, uma saúde integrada, 360, e eu sei o quanto que você carrega essa unção de muitas vezes ter esse lado sensível. Sim. Porque às vezes, aquilo que nós estamos comendo são as emoções, tem outras questões. Muitas Quando que vezes. você enxergou esse seu chamado com essas mulheres dentro da nutrição? Eu acho que isso é intimidade com Deus, né? Porque hoje quem faz a minha agenda é Ele, quem me direciona na consulta é Ele, né? Eu falo que não adianta eu pegar a minha agenda e olhar de segunda a sexta quem tá lá, porque eu sei que vai mudar. Eu sei que em algum momento vai sair alguém, vai entrar outra ali que, enfim, que foi encaixada. E uma coisa que eu tenho, e eu sempre falo isso até nas minhas redes sociais, é que eu, indo para o meu consultório todo dia, eu peço para Deus me direcionar para o que fazer. Então, por mais que eu saiba olhar um exame, entender se você precisa de, né, um controle de carboidrato, ou se a sua vitamina tá baixa, enfim, eu sempre peço a ele esse direcionamento. E aí é a hora que tudo acontece ali na hora da consulta, né? Porque aí eu entendo que aquela apatia dela não é só a falta da B12, não é só a ferritina que tá baixa, né? Muitas vezes é porque tá faltando realmente Deus ali, né? E aí a gente deixar realmente ser conduzida, né, naquele momento. E é totalmente Ele que direciona o meu atendimento. Por isso que tem choro, por isso que a gente compreende, né? Em alguns momentos as pacientes falam assim, poxa, eu tô contando coisa para você aqui que eu nunca contei, né? Eu não vou contar numa consulta médica, né, para falar. Então, tudo aquilo porque existe um ambiente preparado para aquilo,
né? E sim, quando a gente tem, eu vejo muitas mulheres, a falta que elas têm dessa conexão, dessa intimidade com Deus, o vazio que tem ali dentro dela, ela tenta preencher com doce, com pão, com hambúrguer, com qualquer coisa, né? Mas a gente entende que o que está faltando é outra coisa, né? E aí quando Deus me permite, em algum momento da consulta, aquela pergunta que derruba qualquer uma é: como anda a sua relação com Deus? Uau. E aí elas choram e a maioria me fala: muito ruim. Já não tenho tempo de rezar, como elas falam, né? Não tenho tempo de pegar uma Bíblia. Falei, então aí é que você está, né, buscando se preencher de algo que não vai te preencher, né? E muitas vezes nem é uma vontade absurda, seja num doce, num pão. É um excesso que elas têm ali, talvez uma ansiedade, não sei. Uma fome, é o que você pergunta. Tem fome, mas fome do quê? E a fome do alimento, a gente sabe bem identificar, né? Uhum. É aquela que ronca a barriga, que você já tá mais molinha ali, com uma fraqueza e precisando comer. Essa é a fome real ali do alimento. Agora, aquela fome que você fala assim, eu não preciso disso, por que eu tô querendo beliscar toda hora? Ah, essa fome sempre tem alguma coisa ali por trás, né? E que, infelizmente, não são todas os profissionais que têm, talvez, a sensibilidade para abordar ou até mesmo a ousadia, né? Eu ouvi isso, até eu estava mexendo no Instagram ontem à noite, né? Olha que coincidência ou não. Eu li um comentário lá num post que uma menina, ela falou assim: eu não vou numa consulta médica para receber uma oração, eu vou para receber o meu diagnóstico, o meu tratamento. Falei, poxa, ela podia, né, se ela soubesse que ela ganharia muito mais, né, se ela tivesse alguém ali enfim, que pudesse olhar também, né, para o lado espiritual dela, ela sairia realmente curada, né, e não maquiada, né. Mas tem um fator muito importante que você tocou aqui. Eu vejo que hoje a espiritualidade, a religião, Deus, fé, crenças, existem muitas pessoas que têm bloqueios porque talvez lá atrás, em algum dado momento, já foram machucadas. Sim. Em alguma situação, né? Seja dentro da igreja, seja fora dela. E aquilo criou-se uma barreira entendendo que Deus é dessa forma. Então eu não quero oração, eu não quero ouvir falar. E isso, querendo ou não, vai alimentando a alma dela com essas coisas ruins e cria um bloqueio. Eu estava conversando com as outras convidadas dessa temporada e uma das coisas que mais nós falamos é: não tem como não olhar e ver Ele em tudo. Ele é o Criador, Ele está em tudo. Estamos aqui respirando porque Ele nos deu essa permissão. Exatamente. Né? E como que a gente conseguiria, de uma forma muito sábia, como você enxerga isso dentro do empreender, e até para quem está nos assistindo, que talvez essa é uma mulher que já passou por essa situação, tentar sair desse lugar. Porque o homem, e quando eu digo homem, não é a figura masculina, é uma pessoa, alguém a machucou. Sim. E querendo ou não, indiretamente ela jogou isso para Deus, tá vendo, Exatamente. Deus? Olha só o que está acontecendo comigo, a culpa é tua. Né? Isso é muito comum, né? Eu já fui machucada. Né? E eu só consegui fazer as pazes com Deus, né? Quando eu entendi que sim, tem que haver uma diferença, né, entre você ter fé e você ter uma religião. Né? Então a gente é extremamente diferente, extremamente. Então quando eu seguia uma religião, eu sofri uma decepção com um líder. E aí a gente acaba transferindo isso para Deus. Ah, não quero mais ir para a igreja, não quero mais, porque é todo mundo igual, né? Aí, quando você entende a diferença, né? Tanto que tem muitas pacientes até que falam assim para mim: ai, qual é a sua religião? Eu falo, eu sou cristã, né? Eu sou crente. Até esses dias eu pus lá no meu Insta, não sei se você viu, né? Que a pessoa falou assim: doutora, você é crente? Sim. Eu falei, você só tem dois caminhos, ser ateu e ser crente. Né? Como eu creio em Deus, logo eu sou crente. Né? E se você não é crente, então você está me falando que você é ateu. Né? Para mim só tem esses dois pontos.
Só dois caminhos a serem seguidos. Então, quando a gente entende isso, né, que você está, que você crê num Deus, que você tem essa fé, ninguém te machuca. Você não espera nada de ninguém. Você não está num lugar por conta de uma pessoa, de um homem, de uma casa, de uma placa, né? Porque isso machuca, né? E vai machucar mesmo, gente. Homem é falho, né? O ser humano é falho, a gente é falha. Muitas vezes eu falho também, eu decepciono também muitas pessoas, né? Agora, entender que ele nunca, né, que Deus nunca, então tá aí o caminho, né? E aí você não vai ser ferida. E quando eu abordo isso nas minhas consultas, eu sempre deixo claro, né, que a gente não tá falando de uma, eu nem pergunto, não pergunto para minha paciente, você é católica, você é evangélica, você vai onde, né? Você crê em Deus? Ponto. Então, já estamos falando a mesma língua. E como tá o seu relacionamento com Deus? Né? Porque com os homens pode, sim, você pode sair de um lugar, não ir mais ali, não ir mais aqui, deixar de frequentar, né, pessoas, lugares, agora com ele não, né? Porque com ele nunca tem erro, né? Não, ele não erra, ele não falha, ele é perfeito. Não. E trazer Deus, né, dentro da nossa profissão, assim como você faz nas suas consultas, as empreendedoras, o quão linha tênue a gente consegue ir? Porque assim, eu conheço você fora do profissional e você também me conhece. Eu estava conversando aqui com a Flávia Fontes, uma outra convidada, e eu falei para ela que em um dado momento eu quis separar. Eu queria trazer a Fabiane, filha de Deus, a Fabiane empresária, a Fabiane futura mãe, a Fabiane esposa, mas não dá para separar, porque nós somos uma só. Exatamente. E não tem como eu tentar tirar esse viés e esse lado profético, espiritual, que o Senhor colocou em mim e não trazer isso dentro do meu negócio. Então eu já entendi, ficou claro que não dá para separar. Mas você lidando com uma esfera de pessoas, pisando muitas vezes em palcos internacionais, essa área da estética que nós sabemos bem, nutrição, como que funciona esse mercado, como que para você, Olivia, foi se posicionar nesse lugar? Foi e ainda é muito difícil, muito difícil. O posicionamento, ele seleciona, né? Faz uma seleção natural ali, né? Pessoas não ficam mais do teu lado, lugares não me chamam mais, então até hoje ainda acontece isso. E é muito curioso porque tem gente que acha que o meu posicionamento ou a minha conversão veio quando eu tive o câncer, né? Que estamos falando de 3 anos aí atrás. E não, isso já é de muito tempo. Então tem gente que fala isso. Agora ela é crente, fala assim porque ela teve o câncer. Não, eu não precisei. Me fortaleceu muito, mas eu não precisei ir lá no deserto para encontrar Jesus e agora sim, não. Então, meu posicionamento, ele ficou mais forte, mas eu sempre estive ali caminhando e é uma seleção que a gente paga esse preço e eu falo isso todo dia, que eu tô disposta a pagar, né? Porque ao mesmo tempo que pessoas saem da nossa vida, Deus começa a selecionar e trazer pessoas que realmente têm que estar na nossa vida. Lugares, fala, poxa, por que será que aquele evento lá ninguém me chama mais? Porque Deus não me quer ali, né? Porque Deus não me quer. Então o posicionamento, ele dói. A gente perde pessoas, né? Perdi pessoas que eu acreditava que eram amigos, né? Tem pessoas que riem, eu sei disso, né? Que fazem piadinha aí nas costas da gente, mas amém, se eles estão felizes assim, tá tudo bem, né? Mas o posicionamento é algo que sabe, trazendo para o cotidiano, quando que, né, você arruma um namorado, né, e aí esse namorado ele tá lá só, né, na farra com um amigo, você fala assim, e aí, né, agora você é um homem de relacionamento ou não é? A gente não tem que dar essa chamada? É como se Deus falasse isso pra gente, né, e aí, você tá comigo agora ou não tá? Né, porque não dá pra estar mais ou menos, né, para estar em alguns lugares, caminhar com algumas pessoas. Então é uma chamada que Deus ele traz, né, pra gente. E eu ouvi,
essa chamada, né? E resolvi obedecer. Doeu, dói até hoje. Tenho perdas, mas os ganhos compensam Muito mais. muito mais. E não obedecer, ficar postergando aquilo que o Senhor nos pede, nos leva a sofrer, né? Uhum. Eu me identifico um pouquinho, né? Bastante, né? Assim, somos bem parecidas nisso. Porque às vezes eu fico relutando. Então, você, mais do que ninguém, me conhece. Essa exposição, gravar, estar aqui, é um desafio pra mim. Aí às vezes as pessoas acham que é fácil. Nossa, mas nem parece. Só Deus e eu, sabe? O nervoso, o faniquito que dá. Mas aí eu vejo muito o poder da obediência, né? Quando você fala, Senhor, é uma oração perigosa. Senhor, eis-me aqui. Quando você fala isso, aí Deus fala, agora eu quero ver onde está realmente seu coração. Exatamente isso. E dentro dessa esfera, você já precisou lhe dizer não, seja para palestras, contratos, consultas, parcerias, por conta de não conflitar com os valores de Deus? Muito, muito, muito mesmo. Coisas recentes até, sabe? De que a gente pensa, né? Fala, ai, tá tudo tão direitinho, né? Eu trabalho, eu tenho o consultório, eu tenho as aulas, tenho as minhas alunas, e você fala, tá tudo bonitinho, olha, como Deus quis. Aí Deus vem e fala, sai desse lugar, sai desse e sai desse, né? Que até as pessoas falam, mas como você sabe se é Deus, né? Eu falo, a gente vai orar e você começa a sentir essa inquietação, né? Porque o que vem de Deus traz paz, né? E aí você tá inquieta ali num lugar, sentindo que não pertence mais, né, àquele ambiente. Então aconteceu recente, de Deus me tirar de lugares que assim, eu ganhava bem, estava ali, estava tudo bem. Alguém fez alguma coisa? Não, mas não era um ambiente para mim, né? E aí a obediência dói, né? Mas é isso, à medida que você escolheu, lembra lá o homem que namora, tal, casou, ele tem que assumir uma postura agora, né? E aí a gente assume essa postura de filha e fala, é isso, gente, muito obrigada, não vou estar mais com vocês aqui, não, isso aqui eu não posso aceitar, porque é totalmente contra, né, o que eu creio, e assim a gente vai. Eu vejo que é como se fosse alguns degraus que o Senhor vai nos colocando. Então, Paulo mesmo já dizia, né? Quando eu era menino, eu andava como menino. Depois que eu fui homem, não dá mais para aceitar as coisas de menino. Não. Então, a fé, ela funciona da mesma forma. A Olívia que aceitou Jesus há uns bons anos atrás, não é mais a mesma Olívia de agora. Exatamente. Então, tem atitudes, pessoas, isso cabe a mim, cabe a você que está assistindo, ambientes, lugares que não cabem mais. E é interessante porque tem até posturas nossas que o próprio Espírito Santo começa a constranger, né? Sim. Nossa, mas você tá fazendo isso ainda, aí você fica com vergonha de você mesma. Exatamente. Exatamente. E em gestos tão pequenos, né? Como a forma de falar, muitas vezes, né? De se vestir, né? O quanto ele mexe em tudo. Né, em tudo. E como é engraçado que a pessoa que tá ali de fora, ela só olha e fala assim, ah, porque agora ela é crente, né? Não é só sobre isso, né? É uma mudança tão grande, mas tão grande, que a gente não faz isso de forma forçada, vamos dizer assim, né? Então, agora eu vou falar desse jeito, me vestir desse jeito, porque eu sou... Não, é porque... não faz mais sentido para mim, né? Algumas coisas, alguns lugares, algumas pessoas, alguns gestos, enfim. E ele entra para mudar tudo, né? Tudo. Nem sempre é confortável, mas muitas vezes é necessário. Nós, como cristãs, que acreditamos, né, que Deus é o dono da vida e existe um plano divino para cada um de nós, ele já traçou tudo aquilo que nós vamos viver. E ele é tão lindo, gente, que ele nos dá o livre-arbítrio. Cabe a nós escolhermos se nós queremos viver ou não. Jesus, ele é um Lorde, ele bate a porta. Aquele que abrir a porta, ele entra. Ele não vai chegando com os dois pés no peito e falando, deixa eu habitar aqui, não. Né? Então, ele pede licença e, além de pedir licença, ele espera o convite. Então, ele fica lá, aguardando você pedir para que ele habite no seu coração. E quando a gente começa a entender que a nossa vida é dele, a nossa empresa é dele, a nossa família é dele, o nosso corpício que você trouxe aqui é dele. São coisas que ele nos emprestou.
vem um temor, né? Daquilo como nós vivemos, nos vestimos, nos alimentamos, estamos conduzindo a nossa vida e gastando o nosso tempo, né? Exatamente, exatamente. A gente repensa, né? A gente repensa muito. E não tem como ser diferente, né? Porque ele é tão bom, né? Em tudo que ele, né? Em tudo que ele que ele nos dá e a forma que ele conduz a nossa vida, que são coisas tão pequenas, né? Que a gente precisa fazer por ele. E ele nem pede, Exato. né? Aí que tá, ele nem pede. Precisava ter nos criado. Não. Já começa daí. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E ele nem precisava disso, porque ele é Deus onisciente. Esse papo é lindo e maravilhoso. Mas e a mulher que ainda não vive isso? Como que faz para ela acessar esse ambiente, para ela ter esse relacionamento? O que ela tem que fazer, Oli? Aquela mulher, imagina que está no limbo, assistindo e fala, ah, legal, mas a Olivia, para ela é fácil, né? Sim. O que você diria para essa mulher? É atitude, né? É atitude, porque, como você acabou de falar, Jesus não invade a vida de ninguém, né? Tem gente que eu ouço falar assim, ah, mas se ele é tão bom, então por que ele não me curou? Não, ele não invade a vida de ninguém, ele vai se você chamar, né? Se você chamar. Então, para viver tudo isso que a gente está falando aqui, você precisa buscar, né? Você tem que buscar. Eu só consigo, né? Outro dia alguém falou assim, nossa, você ouve a voz de Deus, né? Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Intimidade, né? Porque eu te conheço. Eu sei algumas coisas que você gosta, eu sei da parte da sua rotina, mas tudo isso é o quê? Intimidade, né? Então, eu conheço muito bem a minha família, meu marido, a minha filha. Intimidade. Então, você ouvir a voz de Deus e ter ele na sua vida, você precisa permitir e começar, né? E começar do seu jeito mesmo, né? E falar, né? Falar, Deus, eu permito, né? Que o Senhor esteja na minha vida. Então, começar com uma oração ali do seu jeitinho mesmo, começar com uma leitura da sua Bíblia que você tem em casa, do celular, e vir deixando Deus entrar, né? Então, é uma construção, como uma amizade, né? Como um relacionamento, né? Você, aliás, hoje eu tô dando os exemplos de relacionamento aqui, né? Deus tá falando, hein? Tá, um relacionamento que você conhece a pessoa, né? Ai, tem ali um jantar, tal, até que chega num casamento e num relacionamento de anos. É uma construção. Assim é com Deus também, né? Então, a gente trazer essa construção, mas a gente tem que querer e tem que, né? Não ficar ali esperando cair do céu. Tem gente que vive achando que a espiritualidade é como mágica, né? Que vai dar um clarão na sala e Jesus vai aparecer. Aparece um anjo. Não, a gente vai buscar e construir essa relação. Leitura, na minha rotina, todos os dias. Eu tenho um devocional pela manhã, né? E sim, eu entro no consultório 8 horas da manhã. Tenho uma filha que tem pré-escola, né? Tem toda uma rotina, porque, né, aquele papo de, não tenho tempo. Não vem com essa não, né? Que talvez não arruma. É uma prioridade. Arruma. Porque eu vejo eu faço meu devocional tomando meu café da manhã e às vezes vou ouvindo até chegar no meu consultório. Mas tenho esse momento para parar, para ouvir, para agradecer. E à medida que a gente vai construindo e permitindo Deus entrar na nossa vida, aí depois que o relacionamento se fez, né? Aí ele tá ali. E é interessante que todas as vezes eu falo por mim, que eu negligenciei, depois eu vou ter um tempinho, eu não começar o meu dia com o meu devocional, acabou. Meu dia fica péssimo. Fico estressada, parece que as coisas não dão certo. Não é que nos outros não tiveram os problemas, mas como eu busquei ao Senhor, eu consegui ter uma perspectiva diferente. Exatamente. Exatamente, até porque ele já sabe de todas as coisas, né? Ele sabe o que a gente vai viver no dia, ele sabe o que a gente vai enfrentar. Então, estar firme ali, né? Não é que a gente não vai ter problema, né? Porque isso é importante, né? Falar. A gente tem uma caminhada ali com Deus, problemas tem igual, né? Se não até mais, até mais problemas. Mas é a forma como a gente vai lidar com ele, né? Como eu vou encarar aquilo. Quantas pessoas que falavam pra mim, né, falavam assim, mas espera, você tá tratando de um câncer, mas você tá bem? Eu falei, eu tô, porque Jesus sabe a hora que ele vai me chamar.
Se vai ser de câncer, dormindo, passeando, no avião, sei lá como. Avião eu peço para ele toda vez, para Jesus, avião não, porque avião eu tenho pavor do avião, não quero que você me chame desse jeito. Mas a gente sabe, né, que ele sabe de todas as coisas, sabe até a hora que ele vai, né, chamar. Então, aí a gente perde o medo, né, acaba vivendo de uma forma mais leve, né? Porque ele sabe de todas as coisas, não adianta você se desesperar, se você ficar ansiosa, ter medo, vai do mesmo jeito, né? Vai acontecer, o final é o mesmo, porque ele já tem Todos isso vamos para o mesmo lugar. todo planejado. E dentro dessa questão que você tocou no ponto da ansiedade, do nervosismo, e as pessoas, gente, era para ser um podcast falando de nutrição, mas a gente não tá seguindo nada disso aqui, tá bom? É o Espírito Santo que está nutrição tá? aqui só do espírito. E a pergunta que me veio aqui é, e essas pessoas ali que têm medo da morte? Porque se nós somos chamados para a eternidade, principalmente os cristãos, eu acredito em Jesus Cristo, eu sei que ele ressurgiu, né, dos mortos, ele está sentado ao lado do Pai e eu vou para o céu. Mas por que eu tenho tanto medo de morrer? Exatamente. Sendo que lá é um lugar que eu mais deveria almejar. Não é que você não vá querer viver nessa terra. Mas por que esse medo? Isso eu acho que de novo entra no grau de intimidade com Deus, de maturidade na sua fé, na sua vida espiritual, né? Porque, claro, a gente não está preparado, né, para perder, a gente é carne, né? Então, não vou falar que, quando eu perdi pessoas importantes, eu não fiquei muito mal, a gente fica, a gente se abala. Mas, esses dias eu falei para uma paciente o seguinte, né? Falei, pensa que a morte é como se fosse assim, todos vamos para uma viagem, mas eu comprei a passagem para um dia, você comprou para o outro e cada um comprou para um dia. Mas a gente vai, todo mundo vai. Em algum momento a gente vai para essa viagem, vai chegar nesse lugar e no mesmo lugar, né? Então, quando a gente analisa dessa forma, e eu acredito que o cristão ele precisa exercer um pouco disso, né, de que sim, nós vamos perder pessoas que a gente ama, mas quando você crê, né, crê para onde a gente vai, quem está nos esperando ali, né, que a gente vai para a eternidade ao lado dele, você encara com uma ideia da viagem que eu falei, né, mas é um grau de maturidade mesmo espiritual, né, que a gente precisa ter. Porque sim, a gente é apegado às coisas do mundo, não tem como dizer que não, e tá tudo bem, né? A gente pode, né, usufruir disso, mas contanto que a gente sempre traga em mente de que isso é por um tempo. Né? Não ajuntei tesouros na terra que o ladrão pode roubar e a traça possa corroer. Exatamente. Mas ajuntei tesouros nos céus. Isso é Exatamente. Uma passagem bíblica. E quando a gente coloca os nossos olhos nele, para o alto, e tudo aquilo que ele nos comissionou a fazer, seja na maternidade, no casamento, na profissão, né, nos negócios, fica mais leve, né, Uli? Porque a gente começa a ter uma clareza que tem coisas que está, né, ao meu alcance e tem coisas que não. Exatamente. Então, se ele é o dono de tudo, está controlando tudo, eu sei do meu destino final, a eternidade. Então, o que eu vou fazer ao longo do processo? E além dessa leveza, né, claro que tem o dia mal, isso todos nós vivemos. Mas eu vejo também que entra muito do fator do temor, da responsabilidade. O que eu estou fazendo aqui nessa terra que ele me pediu para fazer? Exatamente. Inclusive, abre um adendo. Essa pessoinha aqui que vos fala, ela é uma peça fundamental no meu chamado. Porque ela é muito usada por Deus para me trazer à tona, né? Sai dessa caverna, sai dos bastidores, vamos lá, Deus te chamou para fazer coisas Deixa Deus te maiores. usar. Então, quando você entender o que eu tenho que fazer nessa terra, seja através da minha vida profissional, dentro da minha carreira, dos meus negócios, seja no meu casamento, o que eu tenho que fazer? Talvez Deus te chamou para estar na sua casa, quietinha. Você não tem que ter um CNPJ, mas ali é um seu chamado. Ore para que Deus te conecte com pessoas que vão ser impulsionadoras daquilo, porque sozinha a gente não consegue caminhar. Exatamente. Nós precisamos de pessoas. Olhe, Jesus, ele tinha os 12. Exatamente. Então, ele tinha os discípulos. E dos 12, a Bíblia fala que ele tinha 4. E dos 4 ainda, ouso dizer que eu acho que Pedro era o favorito dele. Porque Pedro é muito citado por Jesus.
Ele tinha o mais íntimo ali, né? Então, e ele falava com as multidões. Então, nós precisamos na nossa carreira, na vida, nos negócios, ter pessoas. E quando a gente ora para que Deus traga as conexões certas, é caminhar com Jesus, que no caminho ele vai apresentando as amigas dele. Ele vai conectando. E às vezes a gente não entende muito, né, o porquê de algumas pessoas que se afastam, sem explicação, outras que chegam, mas ele tem planos, né, e ele sabe de tudo, né. É só a gente permitir ser usada, permitir, né, e ser obediente, né, no que ele está trazendo, né, e não insistir, né, falar, não, eu quero estar ali, ó, eu quero aquela pessoa, eu vou insistir em estar com aquela pessoa, e que pode ser, gente, mas Deus está o tempo inteiro me falando de relacionamento hoje, acho que deve ter alguém assistindo a gente que está precisando ouvir sobre isso, né, sobre o relacionamento. Então, às vezes a gente insiste em algo ali, em pessoas que ele já está querendo, né, tirar, até para que a gente conquiste, né, o que ele tem pra gente, né, as nossas bênçãos, né, aqui ainda, né, porque sim, né, a gente quer, ele quer que a gente conquiste bênçãos, que a gente tenha coisas, bens e enfim, e nessa obediência aí a gente conquista tudo isso, né. E quando a gente insiste no erro, e estar com aquela pessoa, naquela mesa, naquela ambiência, naquelas amizades, é como se nós falássemos para Deus, Deus, o Senhor nem sabe o que é melhor para mim, porque eu estou escolhendo estar aqui, olha que prepotência. Exatamente. E daí sofre de graça, porque Deus já está falando, sai daí, querida, vai, vaza. E a gente está lá, sentada, plena, e ainda joga a culpa em Deus. Tá vendo, Deus, o que eu estou passando? E Deus está lá, mas eu já reclama, falei, né? Filha, mas eu não conquisto nada na minha vida, mas ele tá mostrando, né? Igual a gente faz com o Waze, né? O Waze fala, vira para a esquerda, a gente vai para a direita. Não vai chegar, não vai conseguir. Falar que depende, assim, falar que acredita em Deus e confia em Deus são coisas totalmente distintas, né? Porque você acreditar, e Deus existe, ok. Mas e confiar? Quando eu ouço falar confiança, lembra aquela brincadeira que a gente fazia assim, fechava os olhos e caía para trás? Quem e que garante, a gente nunca tinha coragem, né, que aquela de fazer pessoa iria conseguindo segurar? Isso é confiança em Deus. É você literalmente fechar os olhos, ficar de costas e cair para trás, acreditando que ele vai te segurar. Exatamente. Isso é depender totalmente do Senhor. E a dependência precisa estar em todas as esferas, né? Na nossa vida, dos negócios, na financeira, no emocional, no espiritual. Tudo. Viver essa dependência. Aproveitando, você aceita um chá? Eu aceito. Porque óbvio que teria um chazinho, né? Óbvio, eu chá, não sou já do café. E já vi a cor dele, um chá rico em antioxidante, então a gente aceita. Chazinho só de ser vermelhinho. Hibisco, com canela. Na verdade, eu não pensei em nada disso de antioxidantes. Eu pensei na cor mesmo, tá? Do podcast, não foi nada disso. Você quis combinar, entendi a cor, mas aqui nós temos, ó, antioxidantes, que você falou que tem gengibre, canela? Tem termogênico, para quem for fazer um exercício. Tem maçã também. É isso, previne o envelhecimento das células. Tá vendo que a gente ia falar de nutrição? A gente ia. Tudo, entendeu? Tem tudo, está tudo correlacionado aqui, nada em vão. Tá vendo como ela traz até o ensinamento do chá? Nada com ela aqui é no superficial. E até aproveitando, Oli, como que você faz essa conexão? De trazer, né, essa profundidade que você tem dentro da nutrição, porque você faz muitos cursos, eu vejo que você direto está indo lá fora, buscando, se atualizando, o seu repertório. Como que você toma esse cuidado de não cair nessa superficialidade? E essa palavra, né, superficialidade, na estética, isso pode ser assim, né, rapidinho. Inclusive tem muitas pessoas, né, quando me veem, né, falam que veem que eu trabalho com a nutrição da saúde da mulher e estética, vem como uma coisa assim muito do superficial, muito da aparência, né, e aí é que a gente se engana, né. Então o fato de eu entender que a minha paciente, ela é um corpo físico, mental e espiritual, me faz sempre ir no profundo com ela, né? Então, quando ela me busca, porque ela tem uma mancha de pele, é um melasma e já tô tratando lá com a dermato, agora eu quero os nutrientes e os chás, né, e tudo aqui. A pele,
até tem uma frase, né, que eu carrego, né, que a pele diz o que o corpo sente. A pele, ela tá manifestando, às vezes, coisas que a gente carrega na alma. Na alma. Então, às vezes, uma dermatite, uma psoríase, uma urticária, não é só uma doença da pele, é uma doença realmente da alma. Então, quando eu comecei a entender isso, aí a gente aprofunda e vai lá na raiz mesmo, né? E aí a nutrição, ela deixa de ser algo do superficial, do belo. Nunca me esqueço quando eu voltei na faculdade que eu me formei, uma vez eu voltei para dar uma palestra. E tinha uma professora que me deu aula na época, tal, bem antiga, lá da Federal, e ela me viu e ela falou assim, agora você trabalha então só com essas coisas assim? Celulite, estria? Eu falei, só com essas coisas. Falei, vou perder meu tempo, né, explicando aqui para ela. Aí quando eu subi no palco para começar a minha palestra e eu ia falar para os alunos da universidade o que era a nutrição estética. Quando eu subi no palco foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei, o que a gente vê na pele do paciente não é só uma doença e não está só associado ao que ele está comendo ou deixando de comer, mas está associado à alma dele, ao espírito dele, ao que falta, ao que ele está envolvido ali, aonde ele vive, né? E as pessoas até pararam e falaram, gente, o que ela tá falando? Né? Mas eu falei, eu tinha que subir ali e começar a ir olhando para a professora, né? Para ela entender que, qual o problema da gente tratar, de eu trabalhar hoje, ser uma nutricionista que trabalha com pele e mulheres me procurarem para pele, né? Eu vou, através da pele dela, curar a vida dela muitas vezes. Quantas mulheres que me procuraram porque estavam com acne e eu fiz ela resgatar o casamento dela, ou fiz ela pedir perdão para a mãe dela, através de uma análise da pele, né? Então, quando você entende isso, aí você sai, né, dali, né, da superfície. E isso vale para todo mundo, né? Quem é nutricionista, médico, quem é professor, quem é, sei lá, né? Qualquer área. Sim. Né? Qualquer área. Você pode desde ficar no superficial, o que também não está errado. Vou, cumpro meu papel, entreguei, Tudo faço bem. ali, tudo bem. Escolhas. Consciência tranquila, escolhas. Ou você pode ir contra também a manada e literalmente se mergulhar. Sim. E eu acredito que aí entra a recompensa da honra, não pelo que o nosso negócio pode trazer, mas por aquilo que Deus pode fazer. Exatamente. Porque querendo ou não, ali hoje os seus atendimentos, sendo profundos, precisa de tempo. Precisa ter ali, além do atendimento clínico, o seu tempo, Sim. sentada ali, montando uma prescrição, olhando os exames. Não é só ali uma consultinha de 1 hora, tem uma profundidade por trás. Sim. E como que você vai colocar, muitas vezes, tudo isso numa precificação? Às vezes você atende a cliente 1h30, 2 horas. Ah, mas eu tenho que cobrar 24 horas. Não, como assim? Não, mas essas 24 horas é um tempo que você se dedica, chutando aqui, tá? Pra você montar a dieta, fazer tudo. E eu vejo que como que vem a honra? Dele. Não tem outra explicação. Não tem. De verdade. Quantas vezes eu faço algum projeto, você sabe bem disso, eu faço algum projeto e alguém vem e fala assim pra mim, quanto que você ganhou nisso? Eu falo, mas eu ganhei tanto e não foi em reais. Nem em dólar, ainda. Vamos profetizar. Amém. Né? Não foi em dinheiro, né? É um outro ganho. Né? Mas, de novo, isso é uma maturidade, né? Que a gente busca alcançar, né? E hoje no mercado, principalmente no empreendedorismo, tudo é o ganha-ganha. Tudo. As pessoas precisam, eu vou em tal lugar, mas com quem que eu vou me conectar, o que que eu vou ter de retorno, o que que eu vou ganhar, porque eu tenho que trancar minha agenda para estar em tal lugar. E daí, claro, não tem certo e errado. Você precisa sim ser intencional no seu negócio. Mas às vezes fica tão pilhado naquilo de eu tenho que ter o retorno, eu tenho que fazer o ROI, né? Eu tenho que ter o ROI, tenho que ter... E muitas vezes isso é tão perigoso porque você impede que o Espírito Santo possa fluir em liberdade. Sim. Eu aprendi uma coisa ali, caminhando com Deus, alguns aninhos, que ele não me entrega o desenho inteiro. Seria ótimo se ele entregasse, né? Se ele já falasse, Olivia, olha, esse é o plano que eu tenho para sua carreira, para sua vida,
para sua área sentimental, no seu casamento, para a vida da Vavá, tá tudo prontinho aqui, é o plano. Você fala, nossa, legal, Jesus. Mas, Olivia, você vai ter que passar por isso, infelizmente vai ter um câncer no meio do caminho, vai acontecer tal coisa. Ah, Jesus, não quero mais não. Então, o que ele faz? Ele vai entregando pedacinhos. Exatamente, né? exatamente isso. Porque a gente não está preparado, né, para receber, né, o plano completo. Ele sabe disso, né? Ele sabe que a gente falharia, né? Então tem que ser desse jeitinho mesmo. E a gente precisa passar o quê? Pelo processo, né? Isso. Principalmente no âmbito do empreendedorismo. Eu sempre fui uma pessoa muito do planejamento, da estratégia. E até com Deus é tão generoso comigo, fala que eu sou mimadinha de Jesus, porque eu sou aquela que vai falar, deixa eu ver sua mãozinha e ver se tem os furos nela. Ah, é você mesmo, Jesus. É. Porque muitas vezes eu preciso ver para crer, né? E dentro dessa esfera, eu comecei a entender que com Jesus o negócio não funciona assim. Parei de fazer meta, parei de ser tão calculista, de querer entender tantas as coisas. Tem um versículo que eu amo. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Isso. Tem momento na nossa vida, no nosso negócio, tem que ser louca. Tem. Tem que dar uma de louca para que flua. Então é soltar a mão, deixar o Espírito Santo conduzir, deixar Deus conduzir. Isso. E deixar ele fluir. E para uma pessoa que gosta de ter o controle de tudo, isso é difícil, viu? Mas olha, é o melhor lugar que você pode estar. Se soltar. Lembra sempre do que nós falamos aqui, de fechar o olhinho, cair para trás. Cair para trás. No isso colinho mesmo. de Jesus. Isso mesmo. Oli, quero te fazer uma última pergunta para irmos para o encerramento. Já? Ai, tá muito bom, né? O que você acredita que Deus quer restaurar nas mulheres através do seu trabalho? O relacionamento com Ele, né? Eu acho que eu sou uma ponte aí de conexão, né? Dessas mulheres com Deus. E em tudo, nas minhas aulas, nas minhas consultas, né? Mostrar aí o quanto Ele me prova isso todo dia. Eu saio do meu consultório, eu entro no carro, falo, entendi agora, Deus, né? Tá certo, né? Porque quantas mulheres, né, que me falam isso mesmo, né? O quanto que elas estavam afastadas, o quanto que foram machucadas, como a gente falou aqui, e se afastaram de Deus, né? E falam, eu tô muito fria, né? Então eu acho que Deus, Ele usa muito o meu trabalho, a minha aula, a minha vida, né? Como eu sou, né? Como eu nunca é forte, mas no momento, inclusive, do meu diagnóstico, você não me via reclamando, né? E murmurando e falando, porque eu te sigo, eu te sirvo e agora eu tô aqui, né? Então, eu acho que até a minha forma de viver é um testemunho para mostrar para mulheres o quanto é importante nessa conexão com Ele. Então, acho que eu sou uma espécie de, através do meu trabalho, de termômetro para medir quão quente tá esse relacionamento delas com Deus. E quando elas me veem, quando elas me ouvem, nesses dias uma paciente falou assim, eu não ia vir na consulta hoje, mas sabe por que eu vim? Eu saio daqui tão bem. Uau. Eu saio daqui tão diferente. Não é sobre mim. É sobre o que Ele faz através da minha vida. Né? É a forma que Ele me usa só como canal ali. Né? Então, acho que hoje eu entendo bem que a minha missão é exatamente essa. É fazer aumentar essa necessidade, né, da mulher. Falo mulher porque é meu público de maior contato, por Ele. O Espírito Santo me lembrou de algo. Você falou com relação ao câncer, né? Trazendo um adendo aqui, às vezes a sua dor é onde vai te levar a lugares que você nem imagina. Porque, querendo ou não, foi através de um processo de um tratamento que você atingiu muitas vidas, que você impactou muitas pessoas, que você testemunhou do amor de Deus através da dor. E além disso, foi no começo do seu câncer que nós nos aproximamos. Foi mesmo. Por conta de uma oração. Exatamente. Então, às vezes, assim, até aquilo que parece ser muito, muito ruim, Deus transforma a maldição em bênção. Eu creio. E hoje está mais do que provado isso na minha vida. Então,
o que você está passando aí, né, uma prova, um deserto, não é o final. Não é, para Deus é só o começo de algo muito, mas muito mais forte, né? Então, foi exatamente o que eu vivi, né? Quando a gente acha que aquilo vai te paralisar, né? Não. E hoje eu consigo, né? A gente fala, né, que a gente tem as nossas cicatrizes para lembrar e para mostrar, né? Então, mostrar para muitas mulheres, ó, eu vivi isso, né? Eu passei por isso. Né? Então, quando tem mulheres que às vezes falam assim pra mim, ai, mas sabe, é tão difícil pra mim ir na academia e comer bem, porque aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Aí eu conto pra ela uma historinha, né? Elas falam, jura? Né? Então, é isso. Né? Então, a gente passa por desertos para um dia Deus usar a nossa vida para edificar, né? Muitas. E eu agradeço a Deus todos os dias, e eu já falei em algum momento que ainda vai sair, em nome de Jesus, eu vou conseguir tempo parar para escrever esse livro, né, de como o câncer me curou. Está profetizado aqui, hein? Vai vou deixar registrado para depois, né, você me cobrar. Estaremos lá na assinatura, no lançamento do livro, vai ser grandioso. Está Amém. ligado na terra para que Amém. seja ligado no céu. É isso aí, em nome de Jesus. Oli, muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui, transbordado tanto na minha vida, na vida dessas mulheres que estão assistindo. Eu honro você, a unção que você carrega, aquilo que você traz, né, dentro da nutrição e principalmente fora dela, porque é um chamado lindo que você tem. Então, um prazer, viu? Me senti muito honrada. O prazer foi todo meu e espero que alguém tenha sido, né, tocado, porque sempre tem, né? A gente às vezes não sabe porque a gente está falando algumas coisas, mas ele sabe de tudo e sabe quem vai receber aí essa palavra, né? Amém. Deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo como um encerramento e aproveita para divulgar as suas redes. Bom, primeiro as minhas redes, né? O meu Instagram, que é onde eu sou mais ativa, ele é o doutora, DRA, Olivia Fernandes, tudo junto. E lá eu falo muito sobre saúde da mulher, sobre dicas de chás, de tudo e de Deus, né? E eu acho que a maior mensagem, né, diante de tudo que a gente conversou aqui, e eu vou até fazer a comparação, né, Fabi, ela até falou assim pra mim, esse chazinho ele tá morninho, né, você gosta assim? Eu amo o chá até mais gelado, mas o relacionamento com Deus não pode ser assim. O relacionamento com Deus não pode estar morno, ele tem que estar quente, muito quente. Então, se tá morno por aí, busca, aumenta a sua relação, aumenta a sua intimidade e eu tenho certeza que você só tem a ganhar com isso. Uau! Anotou, né? Anotou, tudo certinho, coloca o dever de casa aí. Muito obrigada a você que assistiu esse podcast até o final, esse episódio riquíssimo, cheio da presença do Senhor. Esperamos que tenha ministrado a sua vida e que você possa colocar em prática, não só cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua nutrição, aquilo que você come, mas principalmente seu relacionamento com Deus. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!